Oi galera, sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Esse trabalho trata-se de uma contrapartida de um projeto chamado Oficina de Marketing Cultural, fomentado pela Lei Aldir Blanc. Agora eu gostaria de convidar vocês para a gente ter um bate-papo muito legal sobre branding, marketing e marketing digital. Quando você para pensar o que é marketing, o que é branding, como eu posso usar isso, como eu posso aprender, como eu posso colocar isso em prática na minha empresa? Gente, é mais simples do que parece. Às vezes a gente olha e pensa, poxa, é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, a gente vai começar fazendo uma pequena introdução do que é marketing. O marketing, no seu sentido literal, na sua tradução literal, trata-se de movimentação de mercado. Tibério, como que acontece essa movimentação de mercado? Gente, eu cometi uma gafe. Eu não me apresentei para vocês. Eu sou o professor e publicitário Tibério Moreira. Então, quando eu falar Tibério, sou eu. Gente, o que acontece? A gente tem um escritor que é conhecido como o pai do marketing. O nome dele é Philip Kotler. O Kotler, ele define o marketing como um processo social do qual pessoas e grupos se satisfazem seus desejos, satisfazem suas necessidades. E a partir desse princípio, a gente consegue desenvolver, além de inúmeras teorias, também inúmeras estratégias de como colocar isso em prática nas nossas empresas. Uma das ferramentas muito importantes desse marketing é o marketing digital. Quando a gente fala em marketing digital, ele trata-se de todas as estratégias que a gente usa online para poder promover a nossa empresa e conseguir novos clientes. Através do marketing digital, a gente consegue criar um branding muito poderoso da nossa empresa e fazer com que a nossa empresa seja cada vez mais bem vista no mercado. E isso trará para a gente cada vez mais clientes. Então vamos lá. O marketing digital, ele envolve um mundo de estratégias e um mundo de possibilidade. Por quê? Porque antes, para você chegar até para a comunicação chegar até você, ela tinha que chegar de meios tradicionais. Hoje não. Hoje você está assistindo um vídeo no YouTube e aquela comunicação chega para você. E o engraçado é que às vezes a gente está ali e a gente faz uma pergunta, uma pesquisa no Google ou em algum site de busca, e aí de repente quando tu abre o teu Instagram, está lá exatamente o que tu estava pesquisando. Isso é um trabalho muito meticuloso, feito por empresas especializadas em marketing digital, que colaboram para que cada vez mais o branding da tua empresa seja mais visto e mais acessado, e para que você tenha cada vez mais clientes. Vamos entender como é que funciona esse processo? Para começar, o marketing digital, como a gente já falou, são todas as ações que as empresas realizam de forma online. São aqueles e-mails que a gente recebe, incluindo SMS também. São aqueles flyzinhos de vídeos que aparecem no meio do que a gente está assistindo. Às vezes, quando a gente está passando no Instagram, aparece aquele patrocinado pra gente. Se você pesquisa, por exemplo, um curso de nível superior, você pesquisa num dia, quando você sair do seu Instagram, que você entrar de novo, vão ter inúmeras faculdades aparecendo para você em todos os patrocinados. Isso é estratégia de marketing digital. O que acontece? Por que o marketing digital se tornou tão viável e tão poderoso? Uma pesquisa feita recentemente, agora em 2019, comprovou que as pessoas passam, em média, 9 horas na frente dos seus dispositivos de internet. Isso incluindo computadores, tablets, celulares. Então, a internet se tornou um ponto de contato muito precioso para as empresas. A internet se tornou um ponto de contato indispensável. Essa é a realidade. Os negócios têm crescido e o mais curioso é que negócios que começaram na internet e permanecem na internet têm crescido cada vez mais. O índice de negócios online aumentou no último ano uma média de 300%.
Principalmente nesse período da pandemia, onde a gente não pôde ir até as lojas para comprar as coisas. Então, essas coisas tinham que chegar até nós de alguma forma, porque as empresas não podiam simplesmente ficar sem vender. E qual era a ferramenta usada para isso? A internet, as ferramentas digitais. A primeira coisa que a gente tem que parar para pensar quando a gente quer estabelecer uma prática de um marketing digital é que não existe negócio sem público. A primeira coisa que você tem que entender é que você tem que estar sempre focado no seu público. Se você não existe para aquele público, então você não tem como alcançá-lo. Você tem que conhecer o seu público, focar nele e criar estratégias que façam você chegar até ele. O marketing digital, ele é esse conjunto de atividades. Através dele, você consegue não só chegar ao seu cliente, mas você consegue conhecê-lo. Porque através do marketing digital, você consegue puxar todo um perfil de comportamento online daquele cliente. Tibério, como que é um perfil de comportamento online? Os sites que aquele cliente costuma visitar, os lugares que ele costuma ir, quais os roteiros de passagem que ele costuma pesquisar. Vocês já devem ter passado por isso. Você entra numa 1, 2, 3 milhas ou numa Max Milhas da vida e coloca lá um destino turístico. Uma passagem Fortaleza-Rio. E de repente, todos os anúncios de Rio de Janeiro começam a aparecer para você. Aí você entra lá e muda a sua pesquisa. Você faz Fortaleza-Salvador. E de repente, você só vê foto de Salvador na sua timeline. No seu Instagram, no seu Facebook. Por quê? Porque as companhias aéreas pagaram uma ferramenta para conhecer o seu perfil de comportamento digital. E através desse conhecimento, ela joga para você exatamente o que você está pesquisando. O que faltou para ele finalizar a passagem dele, a compra da passagem dele? Ele já pesquisou para o Rio de Janeiro, ele já pesquisou para Salvador. Talvez ele ainda precise ser mais instigado com aquilo ali. Então eles jogam propaganda naquela cidade, jogam promoções daquelas passagens para você ir lá e finalizar a compra que você começou. Esse é o poderoso marketing digital, do qual as empresas não estão podendo mais abrir mão, principalmente na época que nós estamos vivendo. O marketing digital, a gente consegue dividir ele em algumas estratégias, mas tem 3 estratégias que são muito poderosas e que são as 3 estratégias mais utilizadas pelas empresas. A primeira é a SEO. A gente chama assim, mas na verdade o nome dela é uma tradução do inglês, né? Que é Search Engine Optimization. O que acontece com essa ferramenta, o uso dessa ferramenta? Ela é uma otimização dos motores de busca. Você vai, por exemplo, você pesquisa uma coisa no Google e aí as empresas fazem exatamente isso. Elas começam a jogar para você informação sobre aquilo que você pesquisou. Ele conhece o teu perfil através do teu comportamento online e vai jogando para você essas informações, para que você fique cada vez mais instigado em realizar aquela compra. É um conjunto de técnicas que vão influenciando os algoritmos online. O que são algoritmos? São as formas de medir o teu comportamento. E aí eles vão jogando esses algoritmos para você e você vai recebendo aquela informação, aquela demanda, vai introspectando aquilo e vai finalizando a tua compra. Vai te instigando a finalizar aquilo ali que você procurou. Como é que acontece? Suponhamos que você procure uma faculdade. E você coloca lá, faculdade, é a palavra-chave que você está pesquisando. A empresa, uma faculdade, ela vai lá e paga aquela palavra-chave para toda vez que ela for pesquisada, ela ser a primeira que aparece para você. Por exemplo, já aconteceu com vocês de vocês entrarem no Google e pesquisar uma empresa específica? Por exemplo, você entrar e pesquisar assim, Ford Fortaleza, suponhamos. E o primeiro link que aparecer ser um link de uma outra montadora de carros? Com certeza já. Não com carros, mas com outros tipos de produto. Isso é muito comum. Por quê? Porque aquela empresa que apareceu primeiro,
ela investiu um valor naquela palavra-chave. Essa é a ferramenta SEO do marketing digital. A empresa paga a palavra-chave e toda vez que você pesquisar, se você coloca lá, por exemplo, Faculdade de Fortaleza, e aí a primeira faculdade que aparece é a Unifor, por exemplo. A Unifor, ela pagou por aquela palavra faculdade. E toda vez que a faculdade for digitada, ela vai ser a primeira que vai aparecer. Eu consegui me fazer entender? Eu acho que tá de boa até aqui, né, gente? Vamos lá. Vamos para a segunda ferramenta, das mais importantes. A segunda ferramenta é a ferramenta de inbound marketing. Ela é um conjunto de estratégias que visa atrair o cliente para aquela marca especificamente. Um exemplo muito legal do inbound marketing são as empresas que criam blogs ou sites informativos. Ela passa informação sobre a marca, sobre a empresa, sobre o produto? Não. Ela coloca naquele site, naquele blog, informações relevantes para chamar a sua atenção. O que ela faz? Ela cria um blogzinho legal, visualmente atraente, e ela vai jogar nele informações atraentes, informações das atualidades, informações de projetos, de eventos, de cultura, de inúmeras informações que chamem a atenção do fornecedor, do cliente. E aí o cliente passa a ter aquela empresa não só como uma referência do produto que ela vende, mas também como uma referência de informação. Passa a dar mais credibilidade para aquela empresa e, por consequência, o produto da empresa passa a ter mais credibilidade. Um exemplo de empresa que faz isso de forma espetacular. Vocês já conheceram o blog da Coca-Cola, por exemplo? Ou o blog da Natura? Eles são muito bons nisso. A Natura é um exemplo de empresa que se posiciona completamente focada no meio ambiente. Se vocês entrarem no site da Natura, no blog da Natura, vocês vão ver inúmeras informações sobre cuidado com o meio ambiente, sobre o que está acontecendo com o meio ambiente, sobre atitudes que precisam ser tomadas para a preservação do meio ambiente. Então, o que acontece? Essa é uma forma que eles utilizam de inbound marketing para atrair o consumidor. O consumidor passa a ver a Natura como uma empresa de credibilidade de informação e, por consequência, essa credibilidade acaba sendo atribuída também aos seus produtos. Então, isso é o inbound marketing. A terceira ferramenta chama-se marketing de conteúdo. Essa ferramenta aqui, ela é bem mais específica para o cliente de uma forma geral, de forma individual. É uma forma de observar o teu comportamento online e de conhecer você através das suas buscas e criar um conteúdo específico para aquele nicho de clientes. Do tipo, eu sou uma Natura e existem clientes que estão pesquisando muito sobre determinado produto, sobre determinado óleo, sobre determinada planta, sobre determinada flor, sobre determinada essência. E a Natura começa a criar conteúdos específicos e direcionar para aqueles clientes. Natura faz isso de forma muito bem, de forma excelente. Então, se vocês puderem dar uma olhadinha, tanto no blog da Natura, como no blog da Coca-Cola, vocês vão entender bem legal como é que funciona. Vocês vão ver de forma bem exemplificada e bem clara como é que funciona o uso dessa estratégia. Mas, professor, existe uma receita de bolo para a gente fazer isso? Não, não existe receita de bolo. O primeiro passo que você tem que dar é conhecer muito bem o seu cliente. Saber o que o seu cliente está procurando, saber o que ele está buscando, quais são os interesses dele. E aí, em cima desses interesses, você vai adotar e criar estratégias para alcançá-lo e satisfazer esse cliente da melhor forma. Então, não tem uma receita de bolo para isso. É um passo a passo. Você vai montando uma estratégia, às vezes ela dá certo de primeira, às vezes não. Às vezes você tem que recuar, criar uma estratégia nova. Tudo vai depender de como você vai mensurando aqueles dados, aquela reação daquele cliente
e se ela está sendo legal, se o cliente está recebendo bem ou não. Vocês já devem ter visto muitos casos de campanhas de publicidade que vão para o ar e imediatamente saem do ar. Por quê? Porque elas não tiveram um retorno positivo. Isso também acontece com o marketing digital. Só que a vantagem é que quando você faz um anúncio na televisão, por exemplo, até você sentir que o consumidor rejeitou aquele anúncio, aquela rejeição tem que se tornar um problema de uma escala muito grande. No marketing digital não é assim que acontece. No marketing digital, quando o cliente recusa um anúncio, você percebe na hora que ele recusou. E aí, isso te dá uma possibilidade de ser mais ágil em atender esse cliente no que ele está esperando. Primeira coisa, você tem que definir o objetivo da sua estratégia. Eu quero ter mais autoridade? Eu quero aumentar minha venda? Eu quero fidelizar cliente? Eu quero ter mais seguidores na minha rede social? A primeira coisa que você tem que fazer é definir o que você quer. Tibério, eu quero tudo isso. O ideal é que você foque num objetivo. Se o seu primeiro objetivo é conseguir mais seguidores, então você vai focar numa estratégia para conseguir mais seguidores. Uma vez que você tem muitos seguidores, você aumenta a sua autoridade naquele mercado. Uma vez que você aumenta a sua autoridade, você vai... O próximo passo disso é que você alcance mais vendas, porque você está alcançando mais pessoas. E aí, quando você alcança mais vendas, você faz aquele trabalho de pós-venda e fideliza o seu cliente. Então, tudo é um passo a passo. Eu quero tudo. Queremos tudo. No mundo ideal, o mundo ideal seria se a gente conseguisse criar estratégias para abordar e aparar todas as arestas. Mas o ideal é que você mantenha seu foco e aos pouquinhos você vá crescendo dentro do meio digital. Uma coisa muito importante é conhecer muito bem o seu cliente. Você pode estabelecer uma persona. Professor, o que é persona? Como eu crio uma persona? Você vai dizer assim, eu tenho um determinado produto. Eu vendo determinado produto para determinado tipo de pessoa. A minha persona, a maioria das pessoas que compram meu produto são mulheres, por exemplo. As mulheres que compram meu produto são mulheres que estão entre determinada faixa de idade, são mulheres que têm determinada faixa de renda, são mulheres que se preocupam com a saúde, por exemplo, são mulheres que são focadas em visitar ambientes legais, em conhecer lugares bacanas, em conhecer lugares diferentes. São mulheres independentes. E aí, a partir do momento que você vai conhecendo as características da pessoa que costuma comprar o seu produto, você vai conseguindo montar uma persona. Do tipo, a minha persona é uma mulher, o nome dela é Tatiana, ela tem 35 anos, ela é uma mulher independente, ela é uma mulher autônoma, que trabalha, que não depende de ninguém. Ela é uma mulher que tem uma renda mensal ali de 10 mil reais. Ela é uma mulher que tem muito tempo para o trabalho e pouco tempo para a diversão. Ela é uma mulher que não passa muito tempo online. Então, o meu anúncio tem que ser extremamente assertivo para ela. Se ela é uma mulher que não passa muito tempo online, eu tenho que conhecer o perfil dela e saber que horário ela costuma estar online e mandar a minha informação na hora certa. Tibério, isso é muito trabalhoso? Mas isso dá um resultado extraordinário. Porque as pessoas, elas se tornaram cada vez mais individualistas. Então, quando você estabelece um padrão de tratamento especial para o seu cliente, ele se sente especial e ele se fideliza com a tua marca. É assim que acontece. Então, primeiro passo, conhecer muito bem a pessoa para quem você quer falar. É muito legal também que a partir do momento que você conhece essa pessoa, você consegue montar todas as estratégias necessárias para alcançar aquela pessoa da melhor forma. Essa pessoa, ela é mais presente, o meu cliente ele é mais presente no Instagram do que no Facebook.
Então, onde é que eu vou investir meus maiores esforços? No Instagram. Se o meu público, por exemplo, se o teu produto é focado para um público que está entre 50 e 60 anos, esse público ainda não é muito adepto do Instagram. Então, o correto é você focar mais no Facebook, que é aquela galera mais da melhor idade, que já aprendeu a mexer no Facebook, ainda tem, assim, algum auxílio de alguém que está ali por perto, mas que ainda não migrou para o Instagram porque está acostumado com o Facebook e não quer mudar. Então, se o teu produto é focado para esse tipo de pessoa, o ideal é que você invista no Facebook. Agora, se o teu público consumidor é um público de 20 a 30 anos, é uma galera que está vidrada, fissurada em Instagram. Então não faz sentido mais você estar jogando anúncio para o Facebook, se o teu público está todo no Instagram. Como é que você conhece isso? Através da mensuração do marketing digital, da observação do comportamento do teu cliente. É assim que você conhece ele. Aí você vai estabelecer que produto você quer que alcance aquele cliente, você vai encontrar os teus diferenciais, vai expor o teu diferencial. Ah, qual é o meu diferencial? A minha linguagem é muito apropriada para esse público. Eu uso um canal que esse público utiliza bastante. O meu produto é muito vendável para esse público. A minha maneira de divulgar está muito focada também. Então, você vai descobrir o que motiva aquele pessoal, o que motiva aquele consumidor. E aí você cria aquela comunicação assertiva para ele. E com o tempo, você passa a conhecer tão bem o seu consumidor que você, com um olhar, você consegue dizer bem assim, isso aqui o meu consumidor não vai gostar. Meu consumidor não vai aceitar bem isso aqui. E é muito gostoso quando você conhece o seu consumidor, o seu público-alvo, porque você passa a fazer comunicações muito mais confortáveis. Você passa a ter muito mais certeza que você está acertando naquele processo. Então, gente, o marketing digital é uma ferramenta muito poderosa. Mas vocês têm que usar ele com muita organização, certo? Por que usar com organização? Porque você tem que tomar cuidado para não sumir no meio de tanta publicação, de inúmeros concorrentes que todas as empresas têm. E você tem que tomar muito cuidado para não se desesperar e se tornar uma empresa chata. Que de minuto em minuto a pessoa está sendo impactada pelo teu anúncio. As pessoas acabam criando um certo ranço por aquilo ali. Então você impactou seu cliente naquele dia, impactou a segunda vez naquele dia, tem calma. Tem calma, porque ele está sendo impactado. Ele está recebendo aquela informação. Agora, se você joga o anúncio para ele o tempo inteiro, a única coisa que ele vai fazer é pular o teu anúncio. E quando finalmente você fizer para ele um anúncio que seria atraente, ele já vai estar tão acostumado a pular o teu anúncio que ele simplesmente vai passar direto pela informação que ele mesmo queria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, estabelecer um calendário de publicações e seguir esse calendário. Lembrando que, seguindo esse calendário, você consegue observar também o que rende melhor naquele momento. Ah, eu estabeleci aqui que eu vou fazer 5 publicações por dia. E aí eu noto que a publicação das 18 horas, ela tem uma interatividade gigantesca e a de 15 horas não tem interação nenhuma. Então, por que continuar enchendo a timeline do teu cliente com uma publicação que não tem interação? Foca na de 18. Faz a de 18 de um jeito que ele fique encantado. E aí você vai chegar de forma mais positiva no teu cliente. Uma vantagem muito maravilhosa do marketing digital é que você consegue acompanhar os resultados quase que simultaneamente. Você faz uma publicação e no momento que você faz, você já consegue sentir como é que foi a receptividade do teu público. E lembrando que ele não pode parar. Você não pode se tornar a empresa chata que está ali enchendo o saco do teu cliente o tempo todo. Mas você também não pode sumir dos olhos dele. Ele tem que ser lembrado, ele tem que se sentir especial, ele não pode sentir que ele faz parte da massa. Você tem que chegar nele de forma assertiva, principalmente em pequenas empresas que estão buscando crescimento. Bem, Tibério,
Tem uma forma da gente definir essas metas? Existe um conjunto de metas chamado metas SMART. É isso mesmo, metas SMART. S-M-A-R. Que é esse S-M-A-R-T? São as 5 metas do teu marketing digital. Primeiro, ela tem que ser específica. Segundo, ela tem que ser mensurável. Terceiro, ela tem que ser atingível. Quarto, ela tem que ser relevante. E quinta, ela tem que ser temporal. Como é que funciona isso, Tibério? Como é que funciona essa meta SMART? A meta SMART, a primeira coisa é o que você quer de fato? Qual é o teu objetivo? O que você quer com aquela publicação? O que você quer naquele momento para a tua empresa? Isso é ser específico, é você saber especificamente o que você quer. Professor, e o mensurável? Não, você tem que saber o que você quer e tem que ser uma meta que você consiga mensurar. Não adianta você fazer, por exemplo, você criar uma comunicação que vai gerar milhares de leads para o teu negócio se você não consegue responder aquele lead de forma rápida, de forma eficiente, atender a necessidade do teu cliente, porque isso vai sujar a tua imagem. Então, a meta tem que ser específica, que a gente já viu o que é, e ela tem que ser mensurável. Ela tem que ser atingível. Se você tem um perfil profissional que ele tem 5.000 seguidores, e aí você diz assim, qual é a minha meta? A minha meta é em uma semana chegar a 20.000 seguidores. Gente, isso é um aumento de 400% no número de seguidores. Em uma semana, é muito difícil você conseguir isso. Você tem que parar e pensar, essa meta é atingível? Eu consigo atingir isso? Existe a possibilidade de eu atingir isso? Porque você desmotiva quando você tem uma meta que você sabe que você não vai chegar lá. Não tem como você chegar naquela meta. Como que você vai se sentir motivado para alcançar ela se você sabe que você não vai conseguir alcançar? Então, por isso, a meta precisa ser atingível. Ela tem que ser uma meta relevante. O R é de relevante. Por que ela tem que ser relevante? Essa meta, ela de fato é importante? Por que ela é importante? Por que a gente tem que conseguir isso? E por último, ela tem que ser temporizável, que é o T do SMART. Temporizável por quê? Em quanto tempo você quer alcançar essa meta? Uma meta, ela tem que ter um prazo para ser alcançada. Então, as metas SMART, definir a sua meta SMART é isso. Você tem que saber o que você quer especificamente. Você tem que saber se você vai dar conta de mensurar aquilo ali. Você tem que saber se ela é realista, se ela está dentro da sua realidade, se ela é atingível, se ela realmente importa para o teu negócio, se ela tem relevância e em quanto tempo você quer atingir aquela meta. Se ela tem que ser temporizável. Essas são as metas SMART. E aí, no marketing, quando a gente conversa lá sobre Kotler mostra pra gente os 4 P's do marketing, que é o mix de marketing, que é produto, preço, prazo e promoção. No marketing digital, esses 4 P's se dobram, eles são 8, que é pesquisa, planejamento, produção, publicação, promoção, propagação, personalização e precisão. O primeiro P, que é o P de pesquisa, você vai definir para onde você vai direcionar os esforços de acordo com o seu público. No segundo P, que é o P de planejamento, você vai planejar a estratégia que você vai usar para alcançar aquele público. No terceiro P, que é o P de produção, você vai executar o planejamento do segundo. No quarto P, que é o P de publicação, você vai escolher os conteúdos, os mais otimizados, e publicá-los. Lembrando que esses conteúdos têm que ser assertivos para o teu consumidor. O quinto P é a promoção, é produzir conteúdos relevantes. O sexto P é o P de propagação, é provocar a sua rede de contatos a estar compartilhando aquilo ali que você publicou. O sétimo é o de personalização.
Lembra que a gente conversou sobre o fato das pessoas estarem cada vez mais individualistas? Pronto. Esse sétimo P, ele vai segmentar o público específico daquela comunicação personalizada. E o oitavo e último P, e não menos importante, aliás, importantíssimo, é o P de precisão. É onde você vai mensurar os resultados daquilo ali que você fez. Então é isso. A gente tem esses 8 passos, que são os 8 P's do marketing digital. Começando pela pesquisa e terminando pela mensuração dos resultados. Professor, além de tudo que a gente já conversou, se o senhor fosse dizer pra gente quais as principais vantagens do marketing digital para eu poder construir o branding da minha empresa? As principais vantagens são 4. Primeiro, no marketing digital, você consegue ter uma interatividade muito legal com o teu cliente. Ele consegue falar contigo de forma direta e você consegue responder ele de forma quase que imediata quando você tem uma equipe preparada para isso. Ou até mesmo quando você está focado nisso. Então, a interatividade, ela é muito saudável para o crescimento de qualquer branding, de qualquer marca. Segunda vantagem, você consegue analisar e mensurar os dados de forma precisa, graficamente falando, é um cálculo matemático, e você consegue saber o que está dando certo e o que não está dando certo muito rápido. Então, a gente tem isso. Essa análise e essa mensuração. Outra vantagem muito legal do marketing digital é que ele traz uma oportunidade muito grande para as empresas. Por quê? Porque ele é uma forma de publicidade, é uma forma de comunicação muito mais barata do que os meios de comunicação convencionais. Um exemplo, se você vai fazer uma propaganda de 30 segundos numa emissora como uma Rede Globo da vida, você gasta, numa propaganda de 30 segundos, o que você gastaria num mês de marketing digital para uma empresa de pequeno porte. Sendo que um mês de marketing digital com um valor alto como esse investido, você consegue atingir o seu cliente de forma muito assertiva e consegue atingi-lo mais de uma vez, consegue ter um bate-papo com ele, consegue conhecer ele melhor. E se você coloca um anúncio de 30 segundos na televisão, você não vai saber nem quem assistiu. Então, essa é uma grande vantagem do marketing digital. É uma oportunidade para as empresas de pequeno porte. E outra, a maior, na minha opinião, a maior de todas as vantagens. Você consegue direcionar a tua comunicação. Você consegue atingir exatamente quem você quer atingir. Se você tem um determinado negócio, num determinado bairro, para um determinado público, de um determinado sexo e de uma determinada faixa etária, você consegue, através do marketing digital, atingir exatamente aquele público que é o público do teu produto. Então, são muitas as vantagens de utilizar ele no brand equity da tua empresa. E aí a gente tem, tipo, um funilzinho de como é que funciona esse marketing digital. A primeira coisa é, através das redes sociais, do SEO, dos posts em blogs, você vai atrair o teu cliente. Depois, o segundo passo do funil é converter esse cliente. Quando você atraiu ele, aí ele se sentiu atraído por aquela comunicação, ele vai lá e clica na tua comunicação. No momento que ele clica, tu tem tudo da vida dele. Tudo. Dependendo de como você direcionou aquela publicação, você sabe onde teu cliente mora, quantos anos ele tem, se ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem filho, renda familiar, o comportamento dele na internet, você consegue saber tudo. E aí você consegue converter isso num lead. A partir do momento que você consegue converter esse lead, você vai para a venda. Você vai para cima daquele cliente, daquele possível cliente, que naquele momento é apenas um lead, apenas um contato. Você vai para cima dele para fazer a tua venda. Aí você consegue fazer a venda. E o último estágio do funil é fidelizar esse cliente. Você conseguiu atraí-lo, conseguiu convertê-lo em lead, conseguiu fechar a tua venda e o teu pós-venda vai fidelizar aquele cliente. E toda vez que ele quiser um produto semelhante ou, de novo, substituir aquele produto por um novo, ele vai procurar você. Porque ele vai ter uma memória positiva do que você proporcionou para ele. Bem, gente,
eu acho que a gente teve um bate-papo muito legal. Foi um bate-papo um pouco corrido, porque eu não queria cansar vocês. Mas, se vocês ainda quiserem falar comigo, quiserem tirar alguma dúvida, quiserem conhecer melhor esse universo, procura a gente através da produtora Pensarte. Foi muito legal o nosso momento, o nosso bate-papo. Eu queria agradecer imensamente à Secretaria de Cultura de Fortaleza pelo fomento através da Lei Aldir Blanc. Gostaria de agradecer à produtora Pensarte, na pessoa da produtora Tatiana Soares, que produziu tudo isso pra gente. E queria agradecer a participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido instrutivo e espero que muito em breve nós estejamos aqui de novo com mais um videozinho super legal, gente. Valeu!